Esse tema de filtro, ele vai ser até um pouco mais fácil nesse ano, devido àquela questão a pandemia nos colocou no noticiário o lance lá da média móvel, né? Então é o seguinte, pessoal, imagine que você tem um sistema, que você tem uma entrada, né? Aqui por dentro, a gente já discutiu aquela questão dos registradores de deslocamento, né? Então, imagine que eu tenho um sensor de temperatura e eu estou analisando a temperatura de cada minuto, né? Não é mais de uma hora, não. A cada minuto eu marco a temperatura e envio para alguém ou guardo em uma tabela, um banco de dados, ou envio para um outro dispositivo. Então, imagine se a temperatura de uma sala, né, tivesse lá, isso aqui fosse em Fahrenheit, tá? Não é em graus Celsius, não, né? Então, 180, 180, 181, aí tivesse esse número aqui, ó, 240, e depois, um minuto depois, voltasse para 180, e depois fosse para 181, né? Ele colocou aqui cada ciclo de relógio. Então, um relógio fosse um minuto. Se isso aqui fosse um segundo, por exemplo, né? Ou um minuto, mesmo um minuto, né? Um aumento tão grande, né, de 181 para 240 e depois um retorno, né, daria para a gente desconfiar, não é, desse valor aqui, né, no caso de temperatura, se o tempo fosse muito curto. O que é que vocês acham? Sim, que seria um número bem diferente do que está ocorrendo, né? Uhum. Então, isso aí provavelmente teria sido um ruído, algum problema que teria acontecido na captação, né? Um dos bits, né? Você está vendo aqui que tem 12 bits, né? Eventualmente, um dos bits lá mais altos, inclusive, tiveram alguma mudança, era para ser 0, foi para 1, e aí esse número subiu, tá? Então, isso aí ele parece, né? Provavelmente ele está errado, tá? Ele pode ter sido algum ruído elétrico, alguma coisa assim. Então, para que serve um filtro, né? Exatamente para a gente tentar remover esses valores discrepantes, alguns tipos de valores ou muito acima ou muito abaixo, né, dos valores de um sinal, né? Em imagens preto e branco, por exemplo, né, imagens monocromáticas, deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos pegar aqui salto. Pegar aqui que a gente chama de ruído sal e pimenta, né? Por que ele é chamado de sal e pimenta? Porque uma determinada imagem, não sei se vocês estão vendo aí que tem pontinhos brancos e pontinhos pretos. Dá para ver, professor. Né? Então, o que é isso aqui? O branco ele está no nível 255, o preto está no 0. Então, na realidade, você tem alguns processos de saturação ou em cima, né, ou abaixo, né, na transmissão, alguma coisa lá, e você usa filtros, né, para suavizar, para tirar isso aqui. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, passar ela a gente chama um filtro da mediana, né, um filtro da mediana, e vou pegar janelinhas aqui, 3x3, 5x5, tem alguém querendo entrar na sala aqui. 3x3, 5x5, eu vou conseguir pegar pela mediana e substituir no ponto central. Eu vou conseguir eliminar grande parte desse problema aqui. Tá? Então, existem muitos tipos de ruídos derivados de problemas estatísticos, com funções estatísticas específicas, tá? Esse que a gente vai estar trabalhando aqui é um filtro bem simples, tá? Dessa forma aqui, né? Eu vou estar
recebendo uma sequência de números, tá? Como esse aqui, ó, 180, 180 e tal. E meu objetivo é fazer algum tipo de processamento para que esses valores extremos, né, ou muito altos ou muito baixos, eles não contaminem, né, alguma decisão aqui, né? Que, por exemplo, uma temperatura alta, essa saída aqui poderia indicar que eu precisaria ligar um compressor para o ar-condicionado, né, para forçar a baixar a temperatura, etc., quando na realidade é um erro, né? É um erro lá. Então, os filtros servem para isso, tá? É uma das possibilidades, tá? Então, uma das possibilidades que a gente pode fazer aqui, pessoal, simples, é fazer uma espécie de uma média da saída dos últimos valores, tá? Fazer uma média. Então, eu posso cartar, vou pegar aqui, ó, uma jogada aqui. Vou jogar isso aqui no Excel. Tem que fazer uma brincadeira aqui. Se eu pegar esses valores aí, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a média dos 3 últimos, né? Aqui, vamos dizer assim, temperatura, TI, né? E aqui eu vou colocar I, né? Igual esse aqui, mais um. Vamos fazer aqui uma... Então, eu tenho a minha amostra 1, 2, 3 até a 6, eu tenho aqui a temperatura, tá? Eu poderia também, pessoal, né, pegar então aqui a média de TI, né? Vou botar assim, TI menos 1 e TI menos 2. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou estar calculando a média dos 3 últimos, tá? Os 3 últimos valores. A média de TI menos 1, TI menos 2. Veja, na realidade, no primeiro aqui eu não vou poder calcular porque eu só tenho ele, né? No segundo, eu posso calcular a média dos 2. Eu posso até repetir aqui, se não tenho uma amostra anterior, repito ele. Se eu tenho essa amostra que chegou e anterior, eu posso fazer, né, média desses 2 aqui, né? Mas quando a gente está pegando a média dos 3 últimos, né, então esse aqui eu já posso fazer, né? Vai ficar um número mais, né? Então seria a média dos 3 últimos, tá? Então, esses 3 aqui. Tá? Posso repetir isso aqui para baixo. Vou ajeitar aqui. Vou tirar aqui as casas decimais. Pronto. Vejam a situação aqui, ó. Esse número aqui é ele mesmo. Esse aqui, segundo a média dos últimos dos 2. Esse aqui, ó, 180,3, é a média desses 3 aqui. 200,3 é a média desses 3 aqui, ó. 240, 180, né, desses 3.
Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Vocês viram que esse valor aqui grande, aqui, ó, né, ele contaminou a média, né? Ele fez uma contaminação na média, né? Vocês concordam? Sim, professor. Não é? Então, é só para dizer, né, isso aí, voltar para cá, é que eu posso fazer uma filtragem pela média, né? É um filtro simples, pegar a média dos últimos N valores. Eu coloquei aqui 3, né? Fiz um filtro com 3 últimos valores, tá? Mas eu posso aumentar isso aqui, inclusive, né? Eu posso colocar esse, que a gente chama de TEP, né? TEP é o número de amostras que eu estou calculando, né? Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, empurrar para cá, pegar não só os 3 últimos, mas pegar os 5 últimos, né? Eu teria que pegar isso aqui assim, fazer PI menos 3, PI menos 4. Então, eu estaria pegando aí, aqui são os 3, porque não tem como, aqui eu já teria que pegar o C3 até C6, e aqui já seria o C3 até... Opa, não, aqui eu vou pegar, não só o C3, vou pegar o B2, B3... B, aqui é o B também. Olha o que é que aconteceu aqui, ó. O que é que eu mudei daqui para cá? Daqui para cá. Aqui eu estava pegando só os três últimos valores. Né? Média, né? Assim, média com os 3 últimos valores. E aqui é média com os 5 últimos valores. Eu peguei, né, a partir daqui, comecei aqui só tinha 4 valores, mas aqui eu fiz fui pegando aqui o que tem, tá? Vou tirar isso aqui, botar para cá. Imagine que isso aqui continuasse, botasse assim, 179, e aqui fosse 180, 180. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que é que aconteceu aqui na influência. Olha só, esse número discrepante aqui, ele teve uma influência grande aqui, mas nesse aqui foi uma influência menor. Concorda que a influência aqui foi menor do que aqui? Ele deu um pulo de 180 para 200 aqui, de 180 para 185 aqui, depois começou a suavizar aqui, enquanto esse aqui ficou o valor alto. O que é que eu mudei daqui para cá? Eu peguei mais amostras, tá? Eu fiz exatamente o que está dizendo aqui, ó. Eu peguei um N grande, tá? Ele faz uma filtragem maior, tá? Podem ver que a filtragem aqui está maior. Mas, de qualquer maneira, ele fala assim, a saída vai ser menos nítida. O que quer dizer saída menos nítida, né? É porque, se isso aqui fosse, por exemplo, em termos de imagem, a imagem está mais borrada, né? E, para o caso de sinais, quando eu pego uma amostra grande de muitos dados do passado, isso aí vai me trazendo, assim, uma espécie de inércia, né?
o valor mais recente, ele não tem tanta importância, né? Ele fica meio perdido em relação aos valores que estão muito lá longos, né? Como se fosse um trem, né? Com muitos vagões, tá? E você fica com a cauda muito grande, né? Então, existe uma espécie de trade-off, assim, qual o tamanho certo do N, né? Para que eu fizesse assim, meu filtro, né? Se eu pego um N, né? Que é o número de, a gente chama isso de TAP, né? Um número N pequeno, ele filtra pouco. Se eu pego o grande, ele filtra demais, né? Então, quem está trabalhando vai ter que fazer lá uma análise do que ele quer, tá? Para encontrar o meio de campo, tá? Para o exemplo aqui, ele vai mostrar para a gente um filtro com 3, né? O TAP, são 3 TAPs, né? Que seriam 3 amostras, tá? Então, o filtro FI, né? A gente chama isso aqui Finite Impulse Response, né? Do inglês, né? Resposta ao impulso finito, tá? Existe outro que é o IIR, que é o Infinite Impulse Response, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma soma ponderada, tá? Eu vou poder configurar os valores, tá? Então, vejam, se eu quero fazer a média, tá? O que seria a média de valores, né? A média não seria aqui eu pegar esses 3 valores aqui, ó. Vou pegar aqui esses 3 valores aqui, eu somar eles, né? Fazer assim, somar isso aqui tudo, deu 601, né? Essa soma. E depois fazer assim, isso aqui é a soma, e a média aqui seria quem? Igual a soma dividido por 3, porque são 3 amostras, né? Concordam comigo? Sim, professor. É tranquilo aí, né? Então, eu somaria os valores, dividiria por 3, né? Mas eu também posso fazer uma média, pessoal, tá? Posso fazer uma média fazendo como? Colocar aqui, vou botar assim, valores, pesos, vocês concordam comigo que quando eu somo 3 valores, somei e dividi por 3, né? Seria a mesma coisa de eu multiplicar 1/3 vezes, né? 1/3 vezes a primeira, mais 1/3 vezes a segunda, mais 1/3 vezes a terceira? Sim, concordo. Né? Até mesmo pela questão aí os denominadores vão ser somados, vai dar vão ser o mesmo, né? 3, então ele fica lá, né? Praticamente aqui vai ser, se eu colocar aqui 1/3, né? 1/3 aqui e 1/3 aqui, né? Eu vou ter quem? Vai ser x, o somatório de x mais xt menos 1, xt menos 2, dividido por 3. É a média. Tá? Então, só para mostrar aqui, ó, que se eu faço essa multiplicação aqui, né? Se eu faço aqui pesos vezes valores, né? Igual a isso aqui vezes o valor, e depois faço a soma. Se eu somar isso aqui tudo, eu tenho, na realidade, a média, né? Por que esse cara aqui está diferente desse? Né? Porque aqui foi arredondado, né? Se eu ajeitar aqui, ó, se eu aumentar o número de casas decimais aqui, ele já vai chegando para ficar igual.
Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo aqui pesos, tá? Eu estou atribuindo pesos. E à medida que eu atribuo pesos aqui, peso vezes valor, esse peso vezes valor, eu tenho um valor aqui, né? Com isso aqui, eu vou calcular uma espécie de média, tá? E aí eu poderia mudar. Ó, esse aqui é a média simples, tá? Esse aqui é a média simples. Mas eu poderia chegar e dizer o seguinte: olha, esse aqui é o último valor, é o que chegou agora. Aqui chegou há um minuto atrás, aqui há 2 minutos atrás, aqui é o que chegou agora. O que chegou agora é mais importante para mim. Então tem um peso, sei lá, 0,5. Já o que chegou há 1 minuto atrás tem um peso 0,3. E o que chegou há 2 minutos atrás tem um peso 0,2. Né? Então, ó, o que é que você está mexendo aqui? Você está mexendo com os pesos. Tá? Então, eu posso fazer uma espécie de média, porque ele está dizendo aqui, uma média ponderada. Tá? Uma média ponderada. Eu posso dar um peso maior aqui. Tá? Nesse caso aqui, ó, né, eu estou botando aqui deixa eu apagar aqui. Descartar. Eu estou colocando aqui, ó. Ele bota assim, ó, three steps, né? Porque são. O TEP é torneira, né? É como se fosse um dado que está chegando, né? São os dados, tá? São as informações que eu estou utilizando, tá? É de XT, que é a atual, a de a amostra anterior e de um tempo anterior é de dois pulsos ou 2 amostragens anteriores, tá? Então, ó, o que eu botei ali foi colocar, por exemplo, aqui a 0,5, deu um peso maior que a atual, 0,3 aqui e 0,2 aqui. Poderia ter feito diferente, poderia ter colocado aqui 0,6, 0,2 aqui, por aí vai, né? Então, ó, o usuário, ele define essas constantes aqui, tá? Eu posso, como eu falei para vocês, fizemos aqui um filtro da média simples, né, colocando os pesos iguais. E aqui eu fiz um filtro que dava mais importância para a amostra que chegou por último, né? E aí ela vai ponderar mais a mais recente, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. Essa jogada aqui, ó, né, na média dos 3 últimos, né, dos 3 últimos ou dos 5 últimos, é exatamente o que essa média dos casos da Covid, a média móvel da última semana, né, eles estão pegando a média, uma janela de 7 dias, né, e depois eles comparam a média com 14 dias atrás. Então, eles pegam e comparam 2 médias móveis com um tempo de 2 semanas, mas a média móvel é sempre de 7 dias. E essa jogada de pegar a média móvel, ser um valor mais adequado, é exatamente para compensar oscilações. Por exemplo, nas segundas-feiras, no domingo, na segunda, às vezes tem dados que ficaram represados, dado que em alguns cantos, né? E aí na terça-feira sempre o valor era muito alto, né? Né? Vocês viram isso, né? Nessa questão da Covid, quem acompanhou os noticiários, né? Não foi? Tudo bem, pessoal? Sim, professor, tudo bem. Então, ó, para que e outra coisa que eu esqueci de falar, né? Esse projeto aqui é um projeto que não tem máquina de estado, ele é totalmente dominado, tá? Um exemplo que ele só usa componentes, tá? Então, na sequência do projeto de RTL, seria assim: passo 1, faça uma máquina de estado de alto nível, mas esse aqui não vai ter nenhuma, porque ele é totalmente dominado. Então, a gente vai direto para o passo 2, que é criar o data path.
porque na realidade eu quero implementar essa equação aqui, tá? Meu filtro é essa equação, tá? Agora, então, para eu implementar essa equação, eu tenho que ter o valor do x de t, eu tenho que ter o valor de xt menos 1, ou seja, armazenar esse valor, armazenar esse outro valor, eu tenho que armazenar essas constantes aqui, aí eu pergunto, você quer deixar esse valor de constante fixo ou determinada hora você quer mudar? Ou seja, se você quiser mudar, você vai ter que guardar esse valor em algum canto, e guardaria em um registrador, né? Você está fazendo aqui, ó, somas, né? Tem somas aqui, e também tem multiplicação, né? Lá no capítulo 4 a gente viu lá um multiplicador. Então, eu preciso guardar valores, realizar operações de multiplicação e soma. Praticamente é isso, meu filtro, tá? Tudo bem? Então, ó, lembrando lá os registradores de deslocamento, aquele lá da temperatura, né? Basicamente, eu tenho lá um valor que está chegando, né? Aí ele vai ser armazenado nesse registrador, depois, no próximo pulso de clock, esse daqui vem para cá, entra outro valor aqui, depois e o valor que estava aqui vem para cá, né? Ele vai empurrando, né? Ele vai empurrando para a direita aí, tá? Na verdade, ó, o 180 chegou, depois esse 180 vai para lá e depois ele vai empurrando os valores. Está aqui 240, por aí vai, tá? Então, eu preciso fazer esses registradores, tá? E depois eu preciso colocar os registradores que vão armazenar quem são as constantes, né? C0, C1 e C2, tá? Então, são outros registradores. Tudo bem? E depois eu preciso, então, pegar C0 vezes X0, que é essa equação aqui, essa multiplicação. Está aqui, ó. Está fazendo aqui. Depois, C1 vezes X de T menos 1. Está aqui. Né? Está fazendo a multiplicação. E C2 vezes X de T menos 2. Está aqui. Né? Então, fiz as multiplicações. Preciso fazer as somas. Tá? Então, para fazer as somas, ó, ele vai pegar e vai somar essa parte aqui com essa, que está aqui, e depois vai pegar esse resultado aqui todo e vai somar com o que está faltando, que está aqui. Né? Pegar a soma, joga e vai. Né? Então, ele vai pegar a soma e vai jogar lá no registrador, por exemplo, de saída lá, para que seja exportado. Tá? O que ele está colocando aqui, ó, desse circuito aqui para cá, ó, aqui você tem o C0, C1 e o C2. Desse aqui para o próximo, que é esse aqui, pessoal, a diferença é o seguinte, é que com esse seletor aqui, tá? Que na realidade é um decodificador de 2 para 4, né? Um decoder de 2 para 4, está chegando a informação aqui do valor C, que é o valor da constante, tá? Para fazer aqui, não está aparecendo aqui, mas teria que ter um load, né? O clock está aqui, o load. Então, eu quero gravar uma determinada informação aqui, nesse C0. Então, eu boto a informação no barramento de dados aqui, né? Teria que colocar aqui, ó, nesse seletor aqui, ó, 00, né? Esse aqui é aquele, eu joguei 00, só esse pino aqui vai receber o 1 aqui, né? Que seria exatamente ligado aqui ao load aqui, tá? Só esse carinha aqui receberia o load. Ah, eu quero gravar no C1. Opa, beleza. Você vai botar a informação aqui, né? E vai colocar aqui 01. Né? Então, esse aqui é aquele decodificador de duas entradas, né? Vai 00, 01, 01. E aqui, minha saída, apenas uma delas vai estar ativa, né? Então, você só vai mandar load para apenas um deles, tá? Então, com isso aqui, você pode configurar diferentes filtros, tá? Pode fazer o load aí dos registradores que estão aí desse C, tá? Então, vejam que praticamente o filtro está aqui,
Ele está completo aí, pessoal. Alguma dúvida nesse filtro aí? Por enquanto, não, professor. Uhum. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, vejam que a gente não usou o controlador, né? Não tinha máquina de estado. Ele é um exemplo extremo, que a gente chama assim, dominado por dados, tá? Na realidade, é dados, é data path, na realidade, tá? E aí ele vai fazer uma conta aqui, pessoal, que é para comparar a implementação em circuito versus a implementação em software, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, suponha que o somador, né? Se lembra que o somador ele é feito lá com portinhas, né? Portas lógicas, tá? Suponha que o somador ele tivesse um atraso, né, de 2 portas, né? Um atraso equivalente de 2 portas. Cada porta tem um atraso de 1 nanosegundos, né? Seria, né, 2 nanosegundos, tá? O multiplicador, né, ele tem um atraso de 20 portas. Então, ele bota aqui o seguinte, o tempo mais longo que passa para fazer a conta seria a da multiplicação mais 2 somas. Aí, por que 2 somas, tá? Porque aqui é o seguinte, ó, a multiplicação ele vai fazer em paralelo. C0 vezes x0, ele vai fazer aqui ao mesmo tempo que está fazendo essa C1 vezes x2, C2 vezes x2. C2, x2, C1, x1 e C0, x0, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, se esse multiplicador aqui tem 20 atrasos aqui, mas os atrasos dos multiplicadores estão sendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Sim. Agora, eu faço a primeira soma aqui, ó, né, que vão me dar 2 atrasos, eu já não posso pegar o resultado imediatamente, não. Eu preciso esperar que esse resultado aqui passe os 2 atrasos, para passar mais 2 atrasos aqui, porque ele está em série, ó, isso aqui é uma questão em série, né? Essa soma está sendo feita, as 2 somas aqui, para depois somar isso aqui, está em cascata. Então, por isso que tem essa soma aqui. 20 nanosegundos são dos multiplicadores. Os multiplicadores estão em paralelo. Depois eu faço a soma e depois faço a outra soma. Por isso que vão me dar lá os 24 atrasos. Tá? Tá? Só descartar aqui. 24. Tá? E aí, ó, se eu fosse, em vez de um filtro que a gente chama aqui de 3 steps, né, que são 3 blocos desse aqui, bloco de multiplicação, em vez de ser 3 blocos, fossem 100 blocos, tá? Fossem 100, tá? Então, se a gente fosse olhar o design aqui anterior, essa lógica aqui, tá? Ele vai precisar de 34 atrasos ao todo, tá? Um atraso de multiplicador e 7 atrasos de somadores, tá? 7 atrasos de somadores, tá? Aí você diz assim, poxa, só 7 atrasos de somadores, né? No caminho mais longo, né? Mas por quê, pessoal? Né? Porque se eu tenho 100, né? Imagina lá que eu tenho 100 caras desse aqui, você pode imaginar que no primeiro nível, né, eu vou ter 100 multiplicações que vão estar sendo feitas ao mesmo momento. Tá? As 100 multiplicações vão estar sendo feitas. Então, é um atraso de um apenas. Porém, né, eu vou ter lá 100, né, vamos dizer assim, 100 multiplicações. Né? Vou estar lá 100 multiplicações, uma ruma de multiplicações lá, e eu vou precisar fazer as somas, né? Fazer essas somas aqui. Mas aí o que é que eu faço? Eu pego 2 a 2 cada um, tá? Vou pegando lá 2 a 2. Então, para os 100, né, no primeiro nível de somadores, eu vou
fazer a cada 2, ele vai cair para 50, concordam? Eu vou precisar de 50 somadores no primeiro nível. Eu vou somar o 0 mais o 1, depois aí o 2 mais o 3, o 4 mais o 5, por aí vai. Tá? Aqui seria o 99 mais o 100 lá. Aliás, aqui vai do 0, então seria 98 mais o 99 lá, o elemento. Então, eu tenho 50 somadores no primeiro nível, depois eu pego, vou somar, vou fazer as somas agregadas, né? Vou fazendo isso lá depois. Então, nesse segundo nível, vamos ter 25 somadores, no terceiro nível lá, 12, depois 6 somadores, vai somando lá, até que tenha lá, vai estar um solto, e eu vão ser 6 níveis mais 1. Então, ao todo, vão dar lá 7 atrasos, tá? Vocês entenderam que para 100 eu posso fazer as somas até em paralelo também? Eu posso fazer... no primeiro nível eu vou ter 50 somas. No segundo nível eu vou ter 25 somas, porque e no terceiro nível eu vou ter 12 mais 1. Depois eu vou para 6, depois 3, aí depois faço lá. É uma espécie de pirâmide de somadores, tá? Entendi, pessoal, deu para entender. É uma pirâmide de somadores que eu vou fazer. Eu não preciso, eu vou fazendo assim, né? De 2 a 2 no primeiro nível, 2 a 2 no segundo, tá? Então, com isso, que ele vai economizar, né? Eu vou ter 20 atrasos aqui, né? Um atraso de multiplicador são 20, né? Então, se eu for fazer isso em hardware, eu vou ter lá esses atrasos aqui de 34 portas, que são 20 portas, 20 para um multiplicador, 7 vezes 2, porque o somador são 2 atrasos, 7 vezes 2 dá 14, 20 mais 14 dá 34. Não é portões assim, não, é atraso de portas, tá? Vou ajeitar aqui. Atrasos de porta. Prazo vamos dizer assim, cerca de 34 atrasos de portas. Tá? 34 porque tem multiplicador, isso aqui vai me dar 20 atrasos, 7, né, que é o caminho mais longo. Se eu fosse fazer isso em software, pessoal, esse filtro aí de 100 taps, aí, eu ia precisar de 100 multiplicações, 100 adições, aí você vai ter que entrar na jogada de como funciona uma memória, como é que funciona lá o processador, o microprocessador. Aí você precisaria, por exemplo, de 2 instruções para cada multiplicação, 2 por adição, e aí ele fez uma estimativa aqui de uso de 10 portas, 10 atrasos de porta, tá errado aqui, 10 atrasos. Portas por instrução. E aí, ao final disso aí, você teria uma coisa aí de 4.000 atrasos de porta. Lá no final das contas, você quando faz uma 4.000 dividido por 34, né? Fazer isso em circuito seria 100 vezes mais rápido do que fazer em software, né? E por que então isso, né? Porque você tem que entender que o que faz um microprocessador, ele pega a informação que está na memória. Isso aqui seria a gente fazer uma espécie de loop, tá? Software. Ele vai lá na memória, ele traz a informação para um registrador interno, ele pega lá o outro valor lá. Então, ele, de alguma forma, são vários atrasos para que ele faça esse ciclo aí, né? Guarda a informação, devolva lá para a memória, para outro canto. Então, por isso, pessoal, que esses atrasos todos aí, essa eficiência maior em fazer em hardware, né? É que você tem essas placas GPUs aí, e a NVIDIA, né? Ela valorizou tanto nos últimos anos, porque os carros estão autônomos, tanta coisa com inteligência artificial. Inteligência artificial é basicamente conta, tá?
Aqui até parece, né, é bem parecido com as constantes aqui, uns sinais, os pesos aqui de uma rede neural, uma somatória, né, aqui é um produto interno entre dois vetores, né, muito parecido com isso, que é o que acontece no caso de um neurônio artificial. Falta aqui passar por uma função de transferência para incluir uma não linearidade aqui. Mas os neurôniozinhos lá são parecidos com isso, são multiplicações, são somas, e se você tem velocidade, você consegue dar a resposta, né, adequada. E por isso que a gente precisa de hardware, né, de computação para os sensores e tal. Se for fazer isso em software, isso aqui demora muito, tá? Então, eu não vou... Aqui é uma transparência que ele mostra a questão aí determinando a frequência do relógio, né? Basicamente, né, os projetistas eles querem puxar o clock para cada vez mais, né? Botar o clock no máximo, né? A máxima frequência possível, né? Mas a frequência máxima possível é limitada, então, pelo maior caminho, né, entre os registradores, né, o maior atraso possível, né? Esse atraso maior que a gente chama de atraso crítico, tá? Ou caminho crítico, quer dizer, tá? E se você colocar um clock muito rápido, né, você vai ter respostas incorretas lá no registrador, né? Então, imagine aqui que eu tenho um registrador aqui, eu tenho outro registrador, eu estou fazendo a soma aqui que tem 2 nanosegundos, né? Nesse caso aqui são 2 nanosegundos, e ele está até falando aqui, ignorando lá os atrasos dos fios, tá? Também os atrasos também do setup time, hold, que são dos flip-flops dos registradores, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, né, ele até colocou aqui, tá a linha tracejada aqui, que é o caminho crítico, que é o caminho maior, tá? Por isso que deu lá aqueles 34 atrasos, né? Se cada porta tivesse lá fosse 2 nanosegundos, 34 atrasos vezes 2 nanosegundos, 78 nanosegundos. Aí a frequência máxima seria o inverso disso aí. Óbvio que o pessoal não usa essa frequência nesse inverso. Você dá uma folga, porque, né, na natureza tem lá as tolerâncias que a gente tem que analisar lá e considerar, né? Tá? Então ele faz uma mostragem aqui, que é exatamente aquilo, né? Eu tenho um valor aqui A, tenho um valor B, ele está fazendo aqui uma soma de A com B aqui, ó. Está somando A com B. Está passando a informação aqui para C. Essa soma com 2 nanosegundos está disponível aqui, beleza. Mas a informação aqui tá sendo o seguinte. Para passar aqui para o D, ele está fazendo A mais B está saindo aqui, está pegando o resultado aqui e está passando por esse multiplicador para jogar em D aqui. Então, ele tem que esperar que essa multiplicação esteja pronta e ainda tem que passar por esse outro multiplicador aqui, a soma e depois a multiplicação. Então, somando eles dois lá, vai dar os 2 nanosegundos, mais os 5 vai dar os 7 nanosegundos, para que você possa colocar aqui. E aí ele está vendo lá, olha, com 2 nanosegundos eu estaria isso aqui liberado, tal, mas você vai fazer, o caso mais crítico. Qual o pior caso? Do 2, 7, 7, seria os 7, que é o maior, né, é o valor máximo entre eles, tá? E aí você tem lá 1 dividido por 7 nanosegundos, que daria 142 MHz. E aí, óbvio que a pessoa não usa essa frequência, vai usar uma frequência menor por questões de segurança, tá? Tá bom? Isso aqui vocês vão ver melhor lá em circuitos digitais, sistemas digitais, tá? Eu vou passar aqui. Tá só mostrando aqui, ó, pessoal. Isso aqui é um circuito com vários caminhos, tá? Eu tenho aqui o meu DataPath, tá aqui, ó. Eu tenho aqui meu controlador, tá aqui. Esse bloco todinho está na esquerda, tá?
E aí na realidade, a gente pode ter centenas, milhares e até circuitos mais elaborados, né? Milhões, né? Então, o pessoal usa, obviamente, ferramentas mais elaboradas para encontrar esses caminhos e essas, né? Pessoal, alguém me diz, esse circuito aqui está parecendo com que circuito desses que a gente já viu? Isso aqui é o quê? Que circuito é esse aqui? É o exemplo qual? Hein, pessoal? Olha aqui esse data path. Ele está parecendo com quem? Eu tenho um S, eu tenho um A, eu estou somando aqui, né? Eu tenho o meu registrador, eu estou fazendo a soma aqui, eu tenho um comparador. Quem se lembra essa máquina, esse data path que a gente discutiu? Se refere a que projeto esse aqui? Quem lembra aí? Vamos lá, pessoal. Cadê vocês aí? Lucas, tá por aí? Estou aqui, pessoal. Eu só lembro do. Eu tô achando parecido com um comparador que a gente viu na unidade passada. Mas acho que eu tô errado. Na realidade, é o primeiro exemplo que a gente discutiu aqui no capítulo 5. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Que é a maquininha de vender. A maquininha de vender refrigerante. Sim. A da moeda, que botava moeda, que ela ia e voltava. Exatamente. Que ela ficava contando, aí se chegasse na quantidade certa, ela dava a garrafinha pro cara. Lembrei agora. Exatamente. Ó. Ele tem lá o totalizador, tem o somador, tem um comparador, né? E aqui eu tenho a minha máquina de estado, né? Já a máquina em estado finito, porque aqui eu tenho a máquina de alto nível, aqui é de alto nível, ó, com dados que são múltiplos bits, tá? Só um segundo aqui, pessoal. Então, essa maquininha que a gente fez aqui, o data path dela, tá? E depois a gente fez lá, substituiu, né? Uma vez que a gente tem um data path, a gente substituiu pelas instruções aqui, o load, clear, todas as variáveis binárias. Então a gente chegou na máquina de baixo nível, né? Que é o controlador. E depois, né? Que eu tenho 4 estados, eu posso codificar aqui, né, 00, dois flip-flops, né, 0001, 01. Aqui está lá, ó, o estado atual, estado futuro. Aqui eu tenho o C, que é a chegada da moeda. Se tem o total menor do que S, né, que está vindo lá do data path. Né. Aqui é o estado atual. Aqui é o estado atual, aqui eu tenho o meu estado futuro. Eu tenho aqui as saídas dessa máquina de estado, né? A saída D, que é para liberar o refrigerante, né? Eu tenho lá também total load e total clear, que é para fazer a limpeza lá desse registrador aqui ou para armazenar, né? Então, ó, se você pegar, né, foi até um exercício que eu passei para vocês, pegar essa tabelinha aqui, pegar lá as funções, lá mapa de Carnot de cada um desses aqui, né, e fizer o desenho, vocês vão encontrar exatamente, né, eu estou no slide 10, volto aqui para o slide 55, então a cópia dele aqui, ele vai ser exatamente o resultado daqui, tá? Então, se você obtiver essas 5 N0, N1 estado futuro, essas variáveis aqui, obtiver lá as equações e tal, tá aqui
Aqui, ó, tá o D. Tá aqui, ó. Né? O D, no caso aqui, é um AND simples de S0 com S1. O D, né? S0 com S1, vai ser aqui, ó. É o AND dele. Só vai estar aqui, né? Porque aqui foi codificado assim, 00 init, 01 aqui, 01 aqui, 10 aqui e 11 aqui. Então, o D só vai estar liberado quando estiver nesse estado aqui, 11, que é o estado de DISP. Tá? Aqui eu tenho quando é que eu vou precisar fazer o load, né, que é exatamente 10. Pode ver aqui, ó, S1, S0, 10. Quando tiver 10, aqui ele vai fazer o load. Né? Que é exatamente, ó, o total load está aqui, ó. Só nesse caso aqui, que é exatamente 10. Já o clear, né, vai acontecer aonde, né? Quando tiver 00, tiver nesse estado aqui, ó, estado init, ele vai fazer o clear. Então, quando eu tiver aqui no 00, ele vai fazer o clear. É o que está mostrando aqui, ó. Clear vai ser exatamente quando, ó, as bolinhas aqui, ó, está usando, né? Tiver aqui um 0 e tiver um 0, isso aqui vai inverter, né? Ele vai dar. Então é isso, ó. Aqui você tem exatamente, aqui é o controlador derivado dessa máquina aqui. Isso aqui a gente viu no capítulo 3, né? Como é que faz lá uma máquina de estado atual, estado futuro, a minha máquina de estados, né? E aqui eu tenho o meu data path. E tem sinais que estão indo para lá e tem sinais que estão vindo, né? Para interferir aqui no funcionamento dela, né? Tudo bem, pessoal, aí? Sim, professor, tudo bem. O ideal era que a gente tivesse, né, por exemplo, em laboratório, né, isso aqui é perfeitamente possível você fazer lá, lá no Quartos. Se você colocar no YouTube, por exemplo, né, você vai ver várias. Isso aqui é muito comum, tem lá várias aulas mostrando lá simular máquina de vender de mais de um refrigerante, 2, 3. Tipos de moeda diferente, né? Complicando mais, mas esse básico aqui, rodando lá no Quartos, é bem comum, tá? Bem fácil vocês encontrarem, tá? Então, vou voltar ali para frente, lá no nosso... A gente estava aqui nessa discussão dos caminhos críticos, tá? Na aula que eu passei para vocês, o link também da Univesp, ele mostra que discute isso aqui, tá? Tá lá no final lá, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu vou passar aqui. Uma das possibilidades, pessoal, é de a gente, em vez de fazer a descrição, aqui de alguns problemas com a máquina de estado de alto nível, né, que seria o algoritmo, né, um fluxograma, né, que isso aqui é um fluxograma. Isso aqui é aquele probleminha lá da soma das diferenças. Você lembra lá que eu pegava dois vetores, né, saía fazendo as diferenças, pegava o absoluto. Foi da última aula, não foi? E da imagem, né, para fazer a compressão da imagem. Então, eventualmente, vocês sabem que linguagem C, né? Linguagem C é uma linguagem, o básico lá do C, né? Nem C ou mais, o C mesmo. É uma linguagem estruturada. E aí, você eventualmente poderia utilizar, dado um problema, pegar lá a sua algoritmo, né? O seu em linguagem C, para passar diretamente para o seu projeto. Tá? É por isso que ele está fazendo um risco aqui, que seria começar lá o seu máquina de estado lá, que é mais fácil, às vezes, de você entender. Né? Eu estou inicializando aqui, ó, variáveis, o sum e também o i, tá? Um inteiro não sinalizado, aqui também um inteiro não sinalizado, e aqui um inteiro não sinalizado mais curto, com menos bytes. Estou fazendo o sum igual a 0, estou fazendo o i igual a 0,
né? Tem até que ajeitar aqui, ó, que aqui tem que ser um I, sim. E aqui está fazendo o quê? Está fazendo um laço while. Enquanto I menor do que 256, ele vai pegar os valores, vai varrer os vetores. Isso aqui é uma função, ó, ela está recebendo como argumentos dois vetores A e B. Aqui são os argumentos de entrada, né? Como se na nossa caixinha lá está entrando A e está entrando B. Ele vai varrer aqui, ó, vai varrer indo do zero, I inicial é igual a zero, I igual a zero. Então, no início, I igual a zero, ele está pegando aqui, ó, A0 e B0, subtraindo, pegando o módulo, somando aqui, agregando a soma que no início está zero. Quando ele faz isso, ele faz I igual a I mais 1. Então, o I estava zero, agora é 1. Chega aqui em cima, ele pergunta, I é menor do que 256? É. Como é, ele entra aqui. Vai ficar entrando, vai ficar circulando aqui, né? Até que o momento que quando o I igual a I mais 1, isso aqui chegar a 256, ele vai fazer essa pergunta aqui em cima. I é menor do que 256? Aí ele vai dizer, não, é igual. Aí o que é que ele faz? Sai lá para fora, aqui vem para cá e vai retornar lá essa variável a soma, né? É exatamente a descrição que a gente discutiu na aula passada, tá? Eu tenho dois vetores de entrada e tenho uma saída lá que é a soma dos valores, da soma das diferenças absolutas, tá? Entenderam esse código aqui? Quem programa a linguagem C aí? Deu para entender, professor. Foi quem programa em C? Eu programava, tá um pouco enferrujado, mas se voltar... Quem está programando Python ou Java? Alguém está programando Python? Eu estou, professor. Quem falou aí que não... Marcos. Hã? Marcos, o pessoal também está falando no chat que programa também em C. Deixa eu ver aqui. No chat, né? Mona Lisa falou, está enferrujado. Pois é, pessoal. Pois olha, quer que eu dê, se eu pudesse dar uma dica aí para vocês, tá? Se eu pudesse dar uma dica, estudo em Python, tá? Python tá pegando fogo. Eu mesmo todo dia eu estudo pelo menos 1 hora, 2 horas, tá? Bibliotecas e muito bom a linguagem Python. Muita gente colaborando e o poder do Python, vamos dizer assim, capacidade de resolver não só problemas científicos, problemas gerais, tá? Então, vejam lá que Python é bem simples, tá? Façam esses cursos introdutórios, bota lá no YouTube, lá, Introdução a Python, você vai ver que tem um monte lá de cursos, e eu vou colocar no SIGA, eu coloco lá um link assim de um curso de Introdução a Python bem massa que eu acho legal, tá? Importantíssimo, porque vocês são engenheiros, tem que dominar essa parte de programação também. Isso é a mesma coisa de falar inglês. Falar inglês e pelo menos saber Python, saber programar. Vamos dizer assim, é essencial, fundamental, tá? Então, vamos lá. Então, se eu já fiz o meu código ou minha estrutura assim, né? Então eu não preciso, porque na realidade é uma associação, né? Esse aqui é uma linguagem estruturada, tá? Então eu já vou capturar, na realidade, esse passo 1 aqui, eu vou trocar vou capturar o meu algoritmo aqui em linguagem C e depois vou converter isso para uma minha máquina de alto nível. Eu posso fazer essa jogada. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma atribuição, por exemplo, A igual a B, né? Aqui, ó, A igual a B, uma atribuição. Eu posso usar esse símbolo aqui, tá? A bolinha aí, né? Vamos supor, A igual a B, ou soma igual a soma mais A, por exemplo, né?
posso fazer uma jogada dessa, usar um estado. Uma questão do se, né? Um if, né? O if, then, né? Como é que eu posso fazer? Né? Porque o if, eu boto lá, tem uma condição, se a condição for verdadeira, eu entro aqui dentro dos colchetes aí e tal. Se for falso, ele vai lá para fora, né? Então, é mais ou menos como, né? Eu vou colocar aqui, se a condição for verdadeira, ele vai entrar, se for aqui é conde de condição, ele vai entrar aqui e vai executar um bloco aqui de coisas. Caso contrário, se isso aqui for falso, né, o exclamação está dizendo assim, exatamente, a negação da condição. Ele vai pegar esse caminho aqui e vai lá para outro ponto lá na frente, tá? Entenderam essa associação aqui do if? Se for verdadeira a condição, ele vai entrar e vai executar aqui o bloco. Caso contrário, ele vai pegar esse caminho aqui da direita. Tudo bem aí? Tranquilo? Lucas, Marcos? Sim, professor. Tranquilo. Então, vamos dar uma olhada, tem coisas mais elaboradas, como esse while aí, tá? O laço. Se tiver uma condição if, then e else, tiver mais uma condição lá de teste, aí você pode elaborar isso melhor, né? Se a condição, aí você entra, executa essas coisas, caso contrário, aí você vai executar outro bloco aqui, né? Como é que você podia fazer isso, né? Você poderia, né? Se for verdade, ó, aqui a condição, você entra nesse bloco, executa esse bloco. Caso contrário, esse else aqui, você vai executar esse. E aí você poderia ter até mais casos assim para lá, né? No caso do loop, do while, né, que é o enquanto, aí é um pouquinho mais elaborado, né? Porque também é o seguinte, enquanto a condição for verdadeira, ele faz um teste aqui. Essa condição verdadeira se é verdadeira, ele entra lá e vai executar as coisas lá, tá? Dentro dessa... Caso a condição não seja verdadeira, ele vai lá para fora. Ele sai lá, né? Então, vamos dar uma olhada, né? Então, se a condição é verdadeira, ele entra aqui no bloco que ele tem que executar, né? Quando acaba o bloco, ele volta e testa para ver se a condição é verdadeira. Caso contrário, se a condição não é verdadeira, ele sai fora, vai para um bloco lá fora, né? Tá? Então, ó, aqui ele dá um exemplo simples, né? Um exemplo que seria o seguinte: qual seria o máximo entre dois valores, tá? Se eu estou em entrada x e y, tá? E eu pergunto a você, qual é o máximo de x e y? Vamos pensar que x é 5 e o y seja 8, né? Basicamente, em linguagem C, seria isso aqui, ó. Né? Se eu tenho entrada, se x é maior do que y, eu faço um teste aqui, ó. O máximo vai ser, se x é maior do que y, faço um teste, uma condição. Se é verdade, é porque o x é que é o máximo, né? Concordam? Caso contrário, quem é o máximo é o y. Tudo bem aqui? Tudo bem, professor. Né, ó, eu faço um teste. 5 é maior do que... Aqui, ó, o x é 5 e o y é 5 é maior do que 8, ele não é. Então, ele não vai entrar aqui nesse primeiro bloco aqui, não vai entrar, vai vir para o else. E vai pegar e vai dizer que o máximo vai ser o 8, que vai ser o que ele vai exportar, vai ser o output. Né? Professor, aí só teria um problema se os valores eles fossem iguais, não? Mas aí, se fossem iguais, o mínimo é a mesma coisa, né? Entendi. 5 qual o mínimo de 5 e 5? Entendi agora. Uhum. Então, ó, o que é que ele está fazendo aqui? Ele pergunta, exatamente essa tradução. Pegou a condição, ó, fez o if lá, ó. A condição está aqui. X é maior do que Y, aí ele vai executar esse bloco aqui, né? Vai botar lá, o máximo é X. E caso contrário, ó, seria o else, ele está jogando isso aqui para lá, o máximo é Y, tá? Então, essa funçãozinha, ó, foi convertida em uma
Esse bloco aí, tá? A nossa função, aquele problema que a gente estava lá, da soma dos valores absolutos, tal, né? Está aqui o algoritmo que a gente discutiu há pouco tempo, tá? Então, basicamente, ó, ele pega lá, ele tem um while que ele vai ficar esperando o go, tá? Então, ele vai ter que botar esse while, e tem um while também, né? Que é exatamente para fazer, ele tem que varrer os 256 valores para fazer as diferenças. Então, ele tem dois laços, tá? Esse while aqui do go, ele simplificou aqui, tá? Então, ficou, enquanto não chega lá o go, ele vai ficar preso aqui, e quando chegar o go, ele sai, tá? E quando ele sai, ele vai fazer aqui depois do while go, ele está fazendo aqui a inicialização dessas duas variáveis aqui, ó. Soma igual a 0 e igual a 0. Aí ele vai entrar agora aqui nesse bloco aqui do while, né? Está mostrando aqui que ele agrupou, e o while está aqui, ó. Ele vai falar, i é menor do que 256? Então entre aqui e fique rodando aqui, fique moendo aqui dentro. Quando o i for, isso aqui não for verdade, ele pega, vai sair aqui, vai para fora, tá? Então, basicamente, ele vai... Quais são as instruções que ele tem que jogar aqui nesse miolo? São essas aqui, essas duas. Então, está aqui, ó. Está dentro aqui desse estado aí. Então, se i é menor do que 256, ele entra e vai fazendo a conta, e circula, né? E ele vai incrementando o i, né? E vai testando a condição. I é menor do que 256 Se não for verdade, ele vai sair lá para fora lá, né? Lá no final, depois de tudo, ele vai fazer que a soma vai para um registrador de saída lá, que é o sum, está aqui, tá? Juntando tudo, então, pegando aí esse passo a passo, aí ele chega nessa função aqui final aqui, tá? Nessa máquina aí de estado final aí, tá? Então, o que ele mostrou aqui foi essa conversão de linguagem C para facilitar, porque tem muita coisa que está em linguagem, né? Os algoritmos, e a gente pode descrever o funcionamento em um Portugal ou numa linguagem estruturada como C, tá? Tudo bem? Eu vou introduzir aqui memória, pessoal, e a gente passa mais uns 10 minutos no máximo, aí a gente acaba aqui. Dê uma olhada, né, nesse material, é interessante isso aqui. Memória, né? O que é uma memória, pessoal? Memória é uma tabela, tá? Quando a gente fala assim, uma memória de N por M, então eu tenho M palavras por N colunas, né? M linhas por N colunas. As colunas aqui vão ser exatamente o número de bits, tá? Por exemplo, aqui se eu tivesse aqui uma memória de 1024 por 8. 1024 por 8. Então, 1024 por 8, eu tenho 1024 linhas e 8 colunas, ou seja, 8 bits, tá? Tudo bem aí, essa parte inicial? Sim, professor. A questão da memória, então, é uma tabela. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma maneira de enxergar um dado endereço, né, apontar para o endereço, né? Uma coisa é apontar, então, que seria um espaço desse aqui, e uma vez que eu estou apontando para aquele endereço, né, então eu vou ter lá, no caso aqui de 1024, ó, 1024, quantos bits eu preciso para varrer 1024? Para representar 1024 possibilidades. Né? Quantos bits eu preciso? Né? Vamos lá no... 7, professor? Não, é um pouco mais. Qual o número que é elevado
2 elevado ao número da 1024. 2 elevado a n igual a 1024. Qual é esse número? Que é um K, né? Qual é lá? 10? O Juvito falou que era 1. Ah, tá. O 10. 2 elevado a 10 é 1024. Então, o meu endereçamento, né, meu barramento a gente chama assim de A, que é o de address, ele vai ter lá 10 bits, tá? 10 bits. A largura aí, eu vou ter lá o A9 até o A0. Vou ter A9, A8, A7. São 10 linhas 10 linhas de bits para organizar a minha linha de endereçamento, tá? Se eu tenho aqui, ó, 1024 por 8, então meu barramento de dados são de 8 bits, tá? Barramento de dados são 8 bits. Então, se eu estou apontando aqui, ó, né? Vamos supor que aqui fosse a memória 0, endereço 0, aqui fosse o 1 e aqui fosse o endereço 2. Então, meu endereço 2 seria como? Esses 10 bits, ó, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 10 bits. Esse aqui é o endereço lá que eu estou colocando lá. É o número 2, endereço 2. Estou apontando aqui para essa linha. E aí, eu preciso fazer o quê? Eu quero ler, eu quero escrever aqui, ou eu quero ler? Né? E aí, por isso, você vai precisar de linhas de comando, né? Eu vou querer ler, que é o read, ou eu vou querer escrever, write. Então, nesse dispositivo, eu tenho que colocar isso lá também. Outra coisa, eu tenho que jogar aqui exatamente o barramento de dados, as 8 linhas lá, para que o fluxo, né, a informação, ela entre. Né? Então, eu tenho um barramento de dados, eu vou ter um barramento de dados, a gente chama assim de D, tá? Eu vou ter um barramento de controle, que vão ter as linhas R, W. E eu vou ter também, pessoal, um chip aqui, que poderia ser chamado um pino, ou uma linha de controle, que pode ser, ele chama de, às vezes, E, que é o do Enable, ou pode ser também, lá no TOS, ele chama de CS, que às vezes ele bota assim, ó, Chip Select, porque eu posso ter vários chips de memória, vários pentes de memória, e mesmo um pente de memória pode ter vários chips, e eu posso querer selecionar tal elemento. E eu posso querer também fazer o que a gente chama de expansão de memória. Supondo que eu tenho aqui, por exemplo, esse tipo de memória em estoque, eu tenho várias lá em estoque, 1024 por 8. Aí você quer aumentar essa memória 1024 por 8. Você quer botar agora 2K por 8. Então, eu vou, de uma forma de uma tabela, né? Vou manter aqui. Na forma que eu tenho uma tabela, eu posso, se eu tenho um bloco aqui, fazer assim. Vou chamar isso aqui de, vamos botar assim, 1024 por 8. Eu tenho um bloco de 1024 por 8, se eu quero transformar, eu tenho vários desse aqui, vários bloquinhos desses. Aí você diz, mas eu preciso de uma memória de 2K. É só você pegar esse aqui e colocar um em cima do outro aqui. Ó. Né? Eu estou fazendo o quê? Uma expansão na vertical. Né? Como esse cara aqui, ele tem, e cada dispositivo desse aqui, um chip desse aqui, ele vai do A9
até o A0, né? O endereçamento, linhas de endereço, linhas de dados, né? Vai ser do D7 até o D0, são 8, tá? O que acontece para eu varrer uma memória de 2K, eu vou precisar ter um carinha a mais aí, né? Porque onde é que eu quero quando eu junto essas duas coisas aqui, eu estou transformando esses dois em um bloco, né? Isso aqui vai ser equivalente, então, agora a um bloco que, na realidade, vai ser 2,48 por 8. A junção dessas duas aqui, né, ela está se transformando. Mas para varrer 2K, eu preciso eu vou precisar, né, dessas linhas de endereço aqui, mais uma, tá? A gente vai ver isso aí, a gente vai discutir já já. A expansão de memória, tá? Então, como eu disse a vocês, eu tenho linha de endereço, eu tenho linha de dados e tenho linha de controle, tá? E seleção do chip. Então, a memória, ela é... Aqui eu tenho... aqui é o que a gente viu no capítulo 4, aquele bloco de registradores, tá? Onde a gente discutiu que eu poderia fazer leitura escrita em registradores diferentes, né, ao mesmo tempo, no mesmo pulso de clock. Numa memória, isso aqui já não é possível, né? A memória aqui, ó, essa memória aqui, ela tem 1024 por 32, quer dizer, exatamente, ela tem 1024 linhas por 32 colunas, ou seja, meu barramento de dados tem 32 linhas. O barramento de endereço, ó, 10, porque exatamente como a gente estava vendo naquele exemplo, são 1024 linhas. 2 elevado a 10, né? 2 elevado a 10, eu consigo varrer, são 10 bits aí, eu consigo chegar aos 1000, aos 1K. Eu tenho lá uma linha lá RW e tenho o enable, né? O enable vai ser assim, nesse caso aqui, quando for 1, esse chip vai estar habilitado a receber, ou gravar, ou ler. Se tiver 0, ele vai estar lá em alta impedância, tá? Tudo bem? Agora, normalmente, pessoal, como essa linha aqui, RW, ela é compartilhada, tá? E essas aqui, lá no bloco, lá, elas não são compartilhadas, né? Aqui, ó. A gente tem, se você olhar lá no TOSS, porque ele fala, na parte de memória está bem legal lá, normalmente a gente tem alguma coisa assim, ó. Tá? Ele fica mais elaborado assim, onde eu tenho, por exemplo, se eu estou selecionando o chip, se eu coloquei aqui coloquei um endereço aqui, aquele que eu botei lá para vocês, o 2, né? 0, 0, 0, vários aqui até o 1, 0. Estou indo para a linha 2. Coloquei o endereço lá. Coloquei que o chip está habilitado. E coloquei aqui 1, por exemplo, ó. Ele vai estar fazendo o quê? Ó? Essa linha aqui é alguma coisa como desse tipo assim, R/W barrado, né? Se eu colocar 1, eu vou estar lendo. Se eu colocar 0, estaria escrevendo, tá? Então, lá no TOSS, ele explica melhor aqui. No Varride, ele coloca meio que junto, sabe? Ele coloca meio que junto, assim, RW, mas a gente tem que saber que depende da memória, né? Mas é meio que comum o R em 1, né? A leitura é quando está 1 e, por exemplo, para escrever você tem que forçar o 0, tá? Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Sim, professor. Ó, eu vou parar aqui. Eu não vou explorar muito, mas na quarta-feira a gente pode discutir basicamente. Deixa eu apagar aqui. Basicamente, o que temos dos endereços lá,
eu tenho um decodificador que vai me gerar o enable para uma linha, tá? É muito parecida lá com aquele bloco lá de registradores, tá? Sempre tem um decodificador que ele que vai habilitar qual é a linha que vai receber ou exportar os dados, tá? Então aqui vou ter lá os bits, né? as células de memória lá, tá? E aí eu tenho lá o RW para todas as células, né? R/W, né? Tá? E aí você tem vários tipos de memória, né? Você tem memória RAM, né? Que aí é onde é que a gente pode escrever e ler, né? Random Access Memory, né? E essa questão de memória de acesso aleatório, né? Por que tem a palavra o R lá do randômico? Alguém tem ideia por que tem um nome randômico, que seria aleatório? Memória de acesso aleatório. Você sabe qual a razão da origem dessa palavra? Hein, pessoal? A memória de acesso aleatório, randômico. Por que esse R? Pedro está aí, Marcos. Professor, não sei. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Olha essa figura aqui, ó. Estão vendo como é que era antigamente? As informações eram gravadas em fitas, tá? Nós tínhamos gravadores de fita. Eu ainda peguei essa época. Eu tinha gravador em casa, meu computador tem gravador. Depois, eu que era um pequeno que eu ligava na televisão, meu primeiro. Depois, eu tinha um professor de estatística, que era na minha graduação, que ele chegava na sala de aula com 2 fitonas lá de rolo embaixo do braço. E os dados dele estavam gravados na fita de rolo. Então, veja bem, para que você acesse uma informação que está guardada numa fita de rolo, essa fita magnética, se a informação está lá na frente, você tem que passar todo mundo, olha, o registro 1, 2, o 3, eu quero pegar o registro, eu quero pegar os dados de Marcos, né? Então eu tenho que passar por Antônio, depois por José, porque Marcos está lá no M, então está lá na frente, né? Então era uma forma sequencial, né? E a RAM, né? Na realidade, quando você bota um dado endereço aqui, você já vai direto para a linha que você quer. Então, por isso que tem essa palavra que é aleatório, né? Eu não preciso passar na forma sequencial, tá? Tudo bem aí? Eu podia colocar já um número aqui, um número do endereço, que eu já ia direto para lá, sem precisar passar pelo endereço 0, 1, 2, 3, 4. Se eu quero acessar o endereço 100, na forma convencional de fita sequencial, né? Então tem essa jogada aí, tá? Então nós temos as memórias estáticas. Eu não vou cobrar isso na prova, eu quero até que vocês vejam no livro lá. Normalmente eu pegava as turmas, a gente fazia estudos, os meninos faziam análise das memórias estáticas, memórias dinâmicas, os vários tipos, tá? E até ficava como uma espécie de apresentação, tá? Antigamente. Mas essas memórias estáticas, pessoal, você tem lá, o pessoal usa transistores e tal, e aqui 6 transistores e tal, você chama isso de células de memória, enquanto as memórias dinâmicas, tá? As memórias dinâmicas, elas são bem mais, vamos dizer assim, mais simples, tá? Mais baratas. Basicamente, você tem um capacitorzinho lá, MOS, né? Metal óxido semicondutor, que aí você é muito mais barato, né?
Então, essas memórias estáticas, elas são usadas, são rápidas, né? Mas são caras. Aí você usa ela mais, por exemplo, para o cache do computador, associado ao processador e tal. E essa memória dinâmica que armazena lá via capacitor, você joga lá para a memória, a nossa memória de uso mesmo, né? A memória RAM. E essa memória, ela precisa fazer um refresh, né? Um refresh, uma recarga, tal, porque ela vai descarregando lá, mas aí você joga lá no clock relativamente alto e aí você não perde os dados, tá? Então, óbvio, a memória DRAM, baseada nos capacitores, ela é bem menor, então você consegue gerar em um chip muito mais espaço, né, para guardar os dados. SRAM é a memória estática intermediária, e se você fosse fazer em blocos registradores, seria, em termos de tamanho, o tamanho seria muito maior. Então, aqui, menos peso, etc., né? Mas tem um problema da memória dinâmica dessa questão do refresh dela, tá? Ela precisa, ela é mais lenta, tá? E ela precisa do refresh. Então, a SRAM é mais rápida, a gente usa para cache, por exemplo, tá? Na quarta-feira a gente discute um pouquinho sobre isso, aqui, ciclo de leitura e escrita. Vamos discutir um exemplo aqui, que é um gravadorzinho um gravador de voz, tá? Um exemplo, e pronto, aí acaba o nosso curso, tá? Vejam lá também, dêem uma olhada na parte de memória ROM, tá? Que é apenas de leitura, tá? Não tem o escrita, ele não vai permitir escrever, ele só faz ler, ó. Ele só vai, na hora que você habilita lá, ele só vai fazer a leitura, tá? Então, dê uma olhada nesses tipos de memória. Hoje em dia aí tem vários tipos, né? Memórias programáveis. Isso aqui eu ainda usei nos anos 90, a gente usava. A gente gravava eletricamente e você tinha uma janelinha lá que a gente botava para apagar ela, você jogava lá, tinha uma espécie de uma caixinha que ela tinha luz ultravioleta, que aí apagava a memória, tá? E aí uma memória dessa, a gente usava lá, segmentava, parte usava lá para o programa, parte para guardar os dados. Você consegue, com um dispositivo desse, inclusive simular, né, uma espécie de processador, né, na realidade, não processador. A memória serve para você guardar o programa que o processadorzinho vai usar, né, um processador simples, segmenta, parte vai para os dados, parte vai para o programa, tá? E você tem essas memórias mais recentes que são as flash, né? Essas memórias, e inclusive essas memórias que estão lá no pendrive e tal, né? Então, a gente vai discutir dois exemplozinhos, um gravador de voz e esse outro aqui, que é tipo uma boneca que fala, né? Baseado no uso só de uma memória de leitura, tá? E aí a gente fecha o curso, tá? Então, quarta-feira, a gente discute aqui essas máquinas de estado e a gente conclui, tá? Professor, beleza, professor. Oi? A nota da terceira unidade vai ser apenas a prova, certo? Pois é, melhor. Viu? Tá certo. Eu não vou passar... Tá em cima, o semestre foi meio apertado. Eu, de qualquer maneira, tem muitos exemplos, tem exercício lá do Varrida, tá? Eu vou passar pelo WhatsApp aí para vocês, tá? Eu vou passar no Cigar, tá? Mas é legal que façam, porque a nossa prova, às vezes, tem exercícios muito parecidos lá do Varrida, então vale a pena, tá? Eu vou passar daqui a pouco, passo pelo Cigar, tá bom? Beleza, professor. Show de bola. Tá certo. Valeu, pois boa tarde a todos aí. Valeu, professor. Boa tarde. Até quarta. Boa tarde.